A aula de hoje é sobre pontuação. Então, nós vamos resolver algumas questões aqui específicas da banca VUNESP que contemplam pontuação, principalmente no que tange a vírgula, que é muito cobrada por esta banca e pelas outras também. Então, vamos ver aqui a primeira questão. O emprego da vírgula atende à norma padrão da língua portuguesa Então, em qual destas alternativas a vírgula foi empregada de maneira correta, atendendo à norma padrão? Então, vamos ver aqui. Ana, após brigar com o marido, foi para o quarto. Então, já aqui, vocês vão se lembrar. Eu sempre faço aqui, se não queremos estar no SPC, nós não podemos querer também o SVC. Que é você. Primeira coisa, não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, quando vamos estudar vírgula, por exemplo, é bom lembrarmos da ordem direta da frase, não é isso? Então, qual que é a ordem direta? Primeiro nós vem o quê? O sujeito, depois o quê? O verbo, depois o quê? O complemento. Vamos anotando aqui. E também aqui os adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais. Então, se você compreender isso aqui, é a ordem direta. Só que nem sempre, ou na maioria das vezes, não vem já na ordem direta. Então, quando você for estudar a pontuação, observa isso. Na hora de resolver as questões, a frase está nesta ordem? Então, vamos ver aqui a primeira. Ana, sujeito. Após brigar com o marido, vamos pôr aqui, foi, verbo e complemento. E aqui nós temos o que? No caso desta alternativa A. Então, aqui nós podemos observar, após brigar com o marido, é um termo deslocado. Qual que seria a ordem correta? Ana foi para o quarto após brigar com o marido. Então, aqui nós podemos observar o quê? Que esse trecho aqui, esta parte aqui, ela foi deslocada do fim para o começo. Então, uma das regras é essa. Agora, vamos compreender o que nós temos aqui. Após brigar com o marido é o quê? Uma oração subordinada, adverbial, temporal. Não está relacionada a tempo, só que ela é reduzida de infinitivo, não é isso? Então, aqui nós temos a oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Agora, o que nós podemos observar aqui? Que ela está deslocada. O certo não. A ordem direta dela, da frase, ela viria aqui ao final. Então, ela foi deslocada aqui para o meio. Então, quando é que a gente usa o termo aqui? Intercalado. Então, quando nós temos um termo intercalado aqui, que ao invés de vir ao final da frase, ele vem no início, ele vai vir entre vírgula. Ana, então aqui esse termo aqui, ele está intercalado, esta oração adverbial intercalada, ou no início de frase também ela viria com vírgula. Então, sendo assim, a alternativa A é a correta. Agora, vamos compreender aqui que esta questão ela cobra muito aqui as regras da vírgula. O excesso de trabalho gera irritação. Pega o verbo e faça a pergunta. O que gera irritação? O excesso de trabalho. Então, aqui nós temos o sujeito do verbo. Olha o SVC. Pode SVC? Não pode. Então, já descarta. Gera o quê? Irritação nas pessoas. Isso aqui nós temos o quê? Quando eu falo aqui, gera irritação nas pessoas. Aqui nós temos o quê? Uma adjunta adnominal. Quando eu falo aqui, nas pessoas, é o quê? Adjunta adnominal desse termo aqui, desse substantivo. Então, não posso separar o adjunto adnominal do termo a que ele se refere. Então, nesse caso aqui, as duas vírgulas estão erradas. A banca cobra muito aqui esta questão do adjunto adnominal. Vamos ver aqui? Nos momentos, vírgula, de maior estresse, vamos ver, será que teria? Então, o que nós temos que observar aqui primeiro? Nos momentos, aqui nós temos o que também? De maior estresse. Isso aqui nós temos um adjunto adnominal. Então, fique atento aqui. Nos momentos, esse adjunto adnominal aqui é o quê? É o termo que vai determinar, explicar ou especificar
o substantivo, momento substantivo, não é isso? Agora, em quais momentos? De maior estresse. Então, esse adjunto adnominal aqui, ó, de maior estresse, ele não pode, ele está especificando qual momento de maior estresse, ele não pode ser separado aqui do substantivo, não. Então, aqui esta vírgula não pode ter. Fique atento que esta banca cobra muito isso, essa questão do sujeito, do verbo e também desse adjunto adnominal. Nos momentos de maior estresse, o melhor é tentar relaxar. E aqui, será que teria? O que é o melhor? O melhor aqui, ele está exercendo a função do sujeito. O melhor, e aqui o verbo. Não posso separar o sujeito do verbo. O melhor é tentar relaxar. Infelizmente, são muito frequentes os casos de violência. Então, vamos pegar aqui, vamos colocar numa ordem direta, não é isso? Os casos de violência são muito frequentes. Então, o que eu pego aqui? Ó? Sujeito e verbo. Não posso separar o sujeito do verbo. Olha aqui, inverteu aqui justamente para ficar um pouco mais complicado. Os casos de violência doméstica. E aqui? Violência. Aqui nós temos o quê? De novo, um adjunto adnominal. Então, fique atento. Olha aqui o substantivo e aqui ele está usado para quê? Para especificar. Qual tipo de violência? Doméstica. Então, não posso separar o adjunto adnominal do substantivo, daquele termo a que ele se refere. Então, fique atento. E aqui até pelo sentido também você vê. Infelizmente, são muito frequentes os casos de violência doméstica. Não, aqui é tudo junto. A violência doméstica é um termo só. Por isso, não pode ter vírgula. Há casais, será que tem vírgula aqui? Nesta alternativa há casais que buscam. Então, nós já sabemos o quê? Que nós temos um pronome relativo. Aqui aí nós temos o quê? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, nesse caso aqui, ó, há casais que buscam ajuda restritiva, quando tem o que aqui, ó, pode ser oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva. Agora, neste caso aqui, ela não pode ter esta vírgula aqui, ó, porque aqui não vai ter essa função de explicativa, não. Nós já sabemos e vimos lá nas regras o quê? Que as orações subordinadas adjetivas explicativas vêm separadas por vírgula. Então, aqui, ó, de acordo com o contexto, com o sentido da frase, não pode ter essa vírgula. E que buscam a ajuda de psicólogo. Aqui nós temos o quê? Ajuda de quem? De psicólogo. Então, isso aqui vai ser o quê? De novo, um adjunto adnominal. Então, fique atento. Esse adjunto adnominal aqui, ó, não pode ser separado do seu termo referente, que nesse caso é um substantivo. A ajuda de quem? De psicólogos e amigos. Então, aqui o que mais cobrou nessa questão foi aqui o ponto relacionado, a regra relacionada a separar os adjuntos adnominais, né? O verbo do complemento e o sujeito do verbo também foi contemplado aqui. Sendo assim, então, a alternativa A é a correta. Aqui temos um texto do Rubem Braga, empregando aspas na passagem, eu já coloquei aqui sublinhado. Nós não podemos descer. O narrador sinaliza ao leitor que se trata. Então, essas aspas aqui foram utilizadas para quê? Aí você lê. Não leia só o trecho. Tem que começar pelo menos no início da frase. Na verdade, não estava no céu. Pensava coisas da terra, minhas pobres pequenas coisas. Uma aborrecida sonolência foi me dominando. Até que uma senhora, nervosa ao meu lado, disse que nós não podemos descer, está entre aspas. Por quê? Que colocou entre aspas isso aqui, ó. Porque esta fala aqui, ó, isso aqui é uma citação. Esta fala é de quem? Da senhora nervosa. Então, colocou a frase igualzinho ela falou. Então, esta frase não é do autor, não. Esta frase é de quem? Neste caso aqui, da senhora ao lado. Então, qual vai ser a alternativa correta aqui? Empregando aspas na passagem, nós não podemos descer. O narrador sinaliza ao leitor que se trata de quê? Da fala literal da senhora nervosa ao seu lado. Sendo assim, então, a alternativa C é a correta. Quando vimos nas regras, por exemplo, nós sabemos que as aspas são usadas para quê? Para uma citação
direta, ou seja, da fala literal da pessoa. Você vai lá e pega o trecho que a pessoa disse e coloca ele do jeito inteiro, do jeito todo que a pessoa falou. Você tem que colocar entre aspas para mostrar justamente que não é seu aquele termo, aquela expressão, aquela frase, que nesse caso é da senhora. Então, aqui as aspas foram usadas para mostrar ao leitor que se falava da fala da senhora.